Salve galera que tem YouTube, como é que vocês estão? Se vocês gostarem desse vídeo, deixem o seu like e se inscrevam no canal. Quem conhece esse jogo? Sim, eu estou no Survival Craft. Eu já fiz vários shorts sobre esse jogo, então eu decidi fazer um vídeo sobre o Survival Craft. Isso mesmo, eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Survival Craft. Caraca, eu tenho um peixinho. Então eu já vou comer para ficar um pouco mais hard, né? Que eu vou ter que caçar, eu vou ter que tentar sobreviver, fazer minhas armaduras. Então acompanhe até o final. E agora bora pro vídeo. A aventura de sobrevivência começa com um barco nos abandonando em uma ilha desértica. Não havia muitos recursos onde eu nasci, então eu tinha que me distanciar um pouco para conseguir esses recursos, coletando alguns gravetos que dropavam nesses matinhos para não precisar fazer com tábuas. E um pouco mais ao longe, avistei uma árvore que poderia ser muito útil para eu coletar as madeiras, mas eu ainda estava na caça de alguns sticks. Então eu fui me aproximando de alguns matinhos e quebrando ele para ver se ele dropava os sticks. E próximo de um deles, eu encontrei uma caverna que poderia ser muito boa para eu conseguir alguns minérios principais. Precisava de muitos gravetos para fazer minhas ferramentas. Eu tive que me arriscar em passar muito perto dos bisões para conseguir alguns sticks. Eu fui afugentando eles e não me aproximando muito para que eles não me atacassem. Fui coletando as madeiras rapidamente, porque onde eu estava muito frio e eu já estava começando a congelar. Então eu estava me apressando para não acabar gripando. O frio estava muito extremo, então eu comecei a migrar para um ambiente mais quente e com mais vegetação. A viagem muito longa, chovendo, mas eu consegui encontrar um ambiente que fosse um pouco mais agradável. Numa árvore mais próxima comecei a coletar um pouco mais de madeira, porque minhas madeiras já estavam acabando. Comecei a cavar para baixo para ver se eu encontrava alguma pedra para que eu pudesse fazer as primeiras ferramentas e começar a evolução. Comecei a processar as madeiras para fazer tábuas e com essas tábuas eu fiz uma crafting table. Com essas crafting table eu conseguia fazer a primeira ferramenta que é muito essencial para o começo do jogo, que se chama um machadinho de pedra. Com esse machadinho, eu conseguia coletar as madeiras e as pedras um pouquinho mais rápido do que se fosse com a mão. Para minha surpresa, eu encontrei um pouco de cobre enquanto estava cavando para baixo. E isso é muito bom para o começo do jogo, mas isso seria inútil se eu não tivesse nível 2, porque senão eu não conseguiria fazer as ferramentas de cobre. Então eu só simplesmente coletei elas e fui acumulando no meu inventário. E também aproveitei que o cobre também dropa um pouco de XP e faz com que eu fique muito mais perto de conseguir nível 2. E nessa chunk tinha muitos e muitos cobres. No total deu 39 cobres, isso é muito grande para o tamanho da chunk. Mas diferente do Minecraft, quando você quebra um bloco de minério no Survival Craft, em vez de dropar só um minério, dropa 3 de uma vez. E isso torna um pouco melhor do que no Minecraft. Aproveitei o buraco que eu fiz, coletando as pedras e os minérios de cobre para dormir, porque já estava começando a escurecer. Então eu ajeitei um pouco o espaço para começar a passar a primeira noite. Como eu tinha muitos cobres sem utilidade, então eu comecei a cavar uma armadilha para colocar os animais lá dentro, para que eu conseguisse nível 2 mais rápido. Armadilha pronta, eu fui em direção aos lobos para começar a atrair eles para a armadilha. Um dos integrantes das matilhas de coiote caíram dentro do buraco, mas um conseguiu escapar. Então eu tive que enfrentar ele, mas tentando fazer com que ele caísse dentro da armadilha. Eu consegui derrubar todos os 3 dentro da armadilha e comecei a atacá-los. Não só eles me dropariam XP, como também dropariam o seu couro. E acabar com os coiotes que caíram dentro da armadilha, mas eu ainda não tinha evoluído para nível 2 e ainda estava morrendo de fome. Então, para adiantar um pouco de tempo, utilizei um coiote como escada para adiantar um pouco de tempo e fui à caçada novamente. Encontrei uma presa solitária, então eu comecei a atingir ela para me seguir, para que ela caísse na armadilha, para ser muito mais fácil de derrotá-la.
consegui derrubar o bisão, mas lá dentro tinha caído um lobo. Então eu precisei aniquilá-lo rapidamente para que ele não comesse a carne que o bisão dropasse. Péssima hora para o meu porrete ter se quebrado. Comecei a assar a carne que eu tinha conseguido do bisão, porque eu já estava começando a ficar com fome. Deles já estavam escassos novamente, então eu comecei a coletar a árvore do lado da minha armadilha, porque ela também estava atrapalhando dos animais caírem nela. Eu tinha encontrado alguns ovos largados por aí que os pássaros tinham colocado, então eu comecei a fazer um viveiro para tentar chocar esses ovos e ver se eu conseguia criar algum corvo ou gaivota. No dia seguinte, tinha caído muitos lobos dentro da minha armadilha, mas um conseguiu escapar. Então estava me defendendo com meu graveto e tentando fazer com que ele caísse novamente dentro da armadilha. Não consegui derrubar ele dentro da armadilha, então eu tinha que me defender ainda mais com meu graveto, tentando aniquilá-lo. Consegui acabar com todos os lobos e ainda um urso de brinde. Em um bioma mais verde, tentei coletar algumas sementes para fazer uma plantação, porque o inverno já estava se aproximando, então seria bom eu ter uma fonte de comida quando o inverno chegasse. Mas durante esse caminho, eu encontrei um urso preto, então eu comecei a atrair ele para a minha armadilha, que seria muito mais fácil de derrotá-lo. No dia anterior, tinha caído vários animais dentro da minha armadilha, inclusive um outro urso preto. Então eu comecei a aniquilá-lo, eu já estava quase em nível 2, então eu apressei logo essa atividade. Alcancei nível 2, então já fui correndo para fazer os utensílios de cobre, como armaduras, armas e outras ferramentas. Fiz quase todas as armaduras e armas e objetos de cobre e agora eu estava um pouco mais protegido contra os animais. Agora que eu tinha realmente recursos para fazer uma plantação, continuei a caçar das sementes para aumentar a probabilidade e a quantidade de recursos e alimentos quando chegar o inverno. Eu finalmente consegui chocar um ovo de gaivota e agora eu poderia ter uma farm infinita de ovos para criar mais gaivotas e ainda ter mais ovos e ainda ter mais alimentos para consumo. No dia seguinte fiz um balde e fui direto para o rio para pegar um pouco de água para eu iniciar a minha plantação. Coletei um pouco de areia para rodear a plantação, porque além de eu colocar cacto para afastar os animais que tentarem pisar em cima da plantação, faria com que a terra não tivesse contato com a grama, ou seja, não estragaria, criando mais capim em cima da terra arada. Escolhi um ambiente bacana para fazer a plantação, que não fosse nem tão quente e nem tão frio, e comecei a rodear com a areia. No dia seguinte, eu fiz a mesma coisa que eu fiz nos dias anteriores. Cacei os animais que caíram na armadilha e fui cuidar nas outras coisas. Fiz uma pequena fonte de água infinita para que não tinha que voltar lá para o rio para buscar mais água até completar essas trincheiras. Com água infinita, comecei a preencher as lacunas secas que eu deixei aonde seriam feitas as plantações. Enquanto a terra ia hidratando, fui preparando a terra para começar a plantação. Iniciei o plantio aonde já tinha hidratado para aumentar a probabilidade dela nascer. Já estava escurecendo e ficando de noite, então eu me apressei na plantação do algodão. E também para o preparo da terra para as novas plantações que eu vou gerar a partir dessas. E depois eu fui dormir. Vi um lobo muito próximo da minha armadilha, então eu decidi atrair ele para que ele caísse e seria muito mais fácil de eu derrotá-lo. Como eu havia falado, eu não coloquei areia ao redor só para empatar a estragação da terra arada, mas também para colocar os cactos para aumentar a proteção. E assim eu poderia fazer uma farm infinita de cactos. Dei uma analisada para ver se não tinha mais nenhum cacto por perto, mas pelo visto não tinha. Então eu tinha que arrodear com esses 9 cactos mesmo.
O bom é que a plantação estava crescendo muito rápido, mas com consequência, o inverno também estava se aproximando bastante rápido. Eu precisava proteger essa plantação o máximo possível para que o máximo possível de recursos nascessem. Não iria dar para circular toda a plantação de cacto, mas pelo menos eu poderia reaproveitar eles. Quando eles crescessem a mais de 2 blocos de altura, eu poderia quebrar e conseguir circular toda a plantação. Mas para isso, eu precisava que os cactos crescessem e ficassem mais altos. Deixei umas carnes podres apodrecendo dos animais para ver se eu consigo aquelas terras adubadas. Mas pelo visto, tá dando tão certo que eu acho que eu não vou precisar delas. Dando uma analisada no viveiro dos meus corvos, eu consegui fazer com que desse 2 corvos aqui dentro do meu viveiro. Pelo visto, eles não colocaram ovo. Tem alguns bichos muito longe, então eu vou fazer o mesmo procedimento, atrair eles para dentro da minha armadilha. Assim, fica muito mais fácil de derrotá-los. Meu estoque de cobre já está se acabando e logo eu precisarei caçar mais. Pela região onde eu estou, não há muitas cavernas. Então eu teria que explorar um pouco mais o mapa em busca de cavernas para conseguir outros minérios como ferro e diamante ou germânio para conseguir fazer os componentes elétricos e armaduras que são muito essenciais para sobreviver aqui no Survival Craft. Mas como está perto do inverno, teria que explorar novas fontes de alimento, novas estratégias para poder sobreviver nesse mundo hostil do Survival Craft. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo!